Estamos de volta com o STJ Notícias para falar que quando se trata de saúde, um vacilo pode tirar a vida de uma pessoa ou mudá-la totalmente. Por isso, é importante o paciente saber como se resguardar de uma orientação errada, por exemplo. Qual o direito do paciente e qual o direito do médico? Nós vamos tirar algumas dúvidas sobre o assunto, conversando com o nosso convidado de hoje, o advogado Raul Canal. Raul, seja bem-vindo ao STJ Notícias. Olá, Rafael. Olá, telespectadores do STJ Notícias. É um privilégio novamente estar com vocês. Raul, antes de responder as perguntas, eu vou convidar o senhor e a você aí de casa para acompanhar conosco o caso de uma publicitária que perdeu o filho. Eu mesmo fui lá conversar com ela. Vamos ver. Meu filho tinha 12 anos e ele reclamava, né, que era o menorzinho da turma e os amigos sempre diziam que ele era o pequenininho, o baixinho, ele tinha apelidos. E aí eu resolvi levar no médico para pelo menos avaliar se ele estava realmente dentro, né, da normalidade, fazer um check-up. Para tentar resolver a insatisfação do filho, a publicitária Josi Lopes foi até um pediatra. Por receber boas indicações do profissional, Josi submeteu Emanuel ao tratamento para proporcionar o crescimento. Nos primeiros meses, o garoto cresceu 2 centímetros. Foi aí que o médico receitou uma dose maior do medicamento. Ele receitou 3 remédios que juntos dá esse efeito e posteriormente a gente descobriu que esses remédios eram experiências, né? Porque esse tratamento nem é reconhecido pela literatura médica. Na primeira dose que meu filho tomou, ele morreu. Histórias parecidas com a da publicitária chegam ao Superior Tribunal de Justiça. Em um dos casos, os ministros mantiveram a condenação imposta pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais a uma casa de saúde do Estado e parte da equipe médica por negligência e imperícia no tratamento de uma recém-nascida. Segundo o processo, a criança apresentou um quadro de displasia do quadril, uma espécie de luxação quando a articulação está fora do lugar. Mas o pediatra que acompanhou o parto não encaminhou imediatamente a criança ao ortopedista. Para o STJ, a não realização dos exames no tempo certo configurou a culpa dos médicos e da Casa de Saúde. De acordo com o ministro Marco Buzzi, há entendimento no tribunal no sentido de determinar a responsabilidade subjetiva do hospital pelos danos causados por profissionais, mesmo que eles atuem sem vínculo de emprego ou subordinação. De acordo com o presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, em caso de suspeita de erro médico, o Conselho Regional de Medicina deve ser informado. Pode fazer a denúncia no Conselho e aí o Conselho abre uma sindicância, o médico vai se dar as suas explicações, se o Conselho aceitar as explicações, ele arquiva, se não, ele abre um processo ético profissional, um PEP. O médico que fez o tratamento no filho da publicitária Josi Lopes foi condenado pelo Conselho Federal de Medicina de maneira unânime à censura pública, quando o órgão comunica em jornal de grande circulação os itens do Código de Ética Médica desrespeitados pelo profissional. A mãe ainda aguarda uma decisão da Justiça. Eu não sou médica, eu sou mãe. Se eu soubesse que aquele remédio ia matar meu filho, jamais. Como você viu na reportagem, a Josi procurou o Conselho Regional de Medicina e fez a denúncia. Mas aí eu te pergunto, Raul, o que a pessoa deve fazer antes disso, antes de fazer essa denúncia? Não, na verdade, a Josi agiu de forma correta, né? Nesse caso, ela levou o caso ao Conselho Regional de Medicina, que, por sinal, condenou o médico e essa condenação foi confirmada pelo Conselho Federal. E isso propiciou a Josi uma prova pré-constituída. Então, ela pode agora, com essa prova, se o próprio órgão de classe assim o reconheceu, que houve culpa por parte do médico, é uma prova pronta já. Ela leva essa prova para o judiciário para pedir eventual indenização. Ela agiu de forma correta. É isso, vamos começar a responder as perguntas dos nossos internautas e também da galera que mandou a pergunta para o WhatsApp. Rodrigo Melo, do Rio de Janeiro, quer saber como se pode provar erro médico? Bom, Rodrigo, no processo judicial e até no processo ético, quando o caso é de grande complexidade, é normal e é necessário fazer-se a prova pericial. Nesse caso, o juiz nomeia um perito oficial dele e cada uma das partes, o paciente e o médico, pode constituir um assistente técnico para produzir a prova pericial. E aí é discutido, é debatido, analisado o caso se houve ou não a negligência por parte do médico. É isso. A nossa próxima pergunta é de São Paulo, Cristiano Barros. Ele quer saber qual o prazo para ingressar com a ação no caso de erro médico. Bom, se o paciente lesado for o autor do processo,
pelo Código do Consumidor, ele tem 5 anos para ajuizar a ação. Se o paciente morreu e alguém da família for entrar com processo, aí são apenas 3 anos, porque não é o Código do Consumidor, é o Código Civil. Então, 3 anos se for da família, 5 anos se for o próprio paciente. Raul, a nossa próxima pergunta é sobre morte causada por erro médico. Em caso de falecimento de um paciente, qual o direito da família de obter uma segunda opinião sobre o motivo do óbito? Suspeitamos de que o medicamento ministrado foi incorreto. Bom, no caso, o paciente já está morto, presume-se que sepultado já, teria que fazer aí um exame cadavérico, teria que retirar novamente uma exumação, né? Que não é sempre aconselhável. Se foi um medicamento prescrito equivocadamente, às vezes pelo próprio prontuário, pela documentação médica, pode ser feita uma perícia. Isso pode ser feito, inclusive, extrajudicialmente. A família contrata um perito, ou contrata um médico para emitir um laudo sobre aquilo, ou leva, eu volto ao caso do CRM, leva o CRM para analisar. E se constatar que aquele medicamento era equivocado e aquele medicamento por si só provocou o óbito do paciente, cabe também a ação indenizatória. Renata Quirina gostaria de saber se algum dano é causado por erro ou falha de atenção de profissional não médico. Por exemplo, um técnico de enfermagem que troca a medicação a ser administrada entre pacientes. Lógico, qualquer profissional que cometa algum erro e provoque dano a outrem, chama-se responsabilidade civil. Pode ser o motorista de táxi, pode ser o pedreiro, pode ser o padeiro, o cozinheiro, qualquer profissional. Então, no hospital, houve a troca de medicamento e causou dano ao paciente, normalmente a ação é ajuizada contra o hospital, por várias razões. O enfermeiro auxiliar de enfermagem agiu como preposto do hospital e a pessoa jurídica é objetivamente responsável por aquilo. E o segundo fato é que, normalmente, o enfermeiro auxiliar de enfermagem não tem capacidade econômica para pagar a indenização. E, normalmente, o hospital é mais abastado, né, e pode suportar a indenização. Então, normalmente, a ação é demandada contra o hospital. Muito raramente se vê um processo contra o enfermeiro. Vamos lá para a próxima. Felipe Xavier, comprovado o erro dos profissionais estrangeiros, quem arcará com eventuais custos e indenizações? O profissional, o Estado ou a empresa que intermediou o convênio? Bom, o próprio profissional, embora sendo estrangeiro, se ele está exercendo a medicina no Brasil, ele tem domicílio aqui, ele tem a sua fonte de renda aqui, ele responde pelos atos que praticar aqui. O Estado, o município, a União, se for serviço prestado ao município, por exemplo, Programa Mais Médicos, é um serviço prestado diretamente à União. A União é, sim, responsável, ele pode demandar na Justiça Federal. Se esse profissional estrangeiro está no ambiente de um hospital, ele pode também demandar contra o hospital. Vai depender do fato, quem era o prestador do serviço. Mas o profissional liberal, o médico, embora sendo estrangeiro, da mesma forma ele responde civil, ética e penalmente pelos atos que praticar aqui no Brasil. Temos mais perguntas, mas não dá para responder aqui. Raul, só tenho que agradecer a sua presença aqui no STJ Notícias. Eu que agradeço, Rafael, pelo privilégio, pelo convite, e ao STJ Notícias, e sempre estamos à disposição para participar.